Há momentos na vida em que um único descuido pode desmoronar tudo o que você conhecia como certo. Eu sei disso melhor do que ninguém. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás, eu acreditava piamente que minha existência seguia um roteiro previsível, daqueles que não rendem nem história para contar no jantar. Trabalhava como analista em um escritório em Moscou, com uma rotina tão estável que até o café da manhã parecia ensaiado. Morava em um apartamento de 2 quartos na zona sudoeste, daquele tipo que você decorava sem amor, só por obrigação. Ao meu lado, um marido que eu jurava ser meu companheiro de todas as batalhas. E havia ainda meus pais, instalados em Khimki, a 1 hora de distância quando o trânsito colaborava, e Varvara, minha irmã mais nova, um furacão de drama, egocentrismo e energia explosiva, convencida de que o universo girava em torno de seus caprichos. Com 28 anos, divorciada e mãe de Dasha, minha sobrinha de 5 anos, uma criança tão esperta que parecia ter nascido com a sabedoria de uma adulta. Bastava um puxão na manga, um convite para brincar de boneca, e o mundo cinzento ao redor desbotava. Eu a adorava. À primeira vista, éramos uma família comum, daquelas que se misturam na multidão de Moscou. Mas por baixo da fachada, uma ferida aberta supurava, teimando em não cicatrizar. Há 8 anos, meu casamento girava em torno de uma esperança silenciosa e devoradora, a de ser mãe. Todo mês, minhas mãos tremiam ao abrir o teste de farmácia, na expectativa de um milagre que nunca chegava. Todo mês, a decepção se repetia, implacável. Esgotamos todas as possibilidades: médicos, hormônios, protocolos de fertilização in vitro, injeções, medicamentos que nem conseguia pronunciar o nome. Nosso quarto se transformou em um laboratório de frustração, gráficos de temperatura basal, calendários de ovulação e instruções de reprodutólogos ocupavam mais espaço do que carinho. A paixão morreu sob as luzes frias dos corredores da clínica de fertilidade, sufocada pelo peso das esperanças não realizadas. Lembro-me de uma noite, sentada no chão do banheiro às 2 da manhã, abafando os soluços com uma toalha para que ele não ouvisse. Olhava para aquela linha única no teste, uma sentença sem apelação. Ele bateu na porta, a voz monótona: negativo de novo, não é? Nenhum abraço, nenhuma palavra de conforto, apenas o som do desânimo disfarçado de indiferença. Por um tempo, ele ainda dizia as coisas certas: vamos superar isso juntos, não desista. Mas quando achava que eu não escutava, solitava comentários que cortavam como vidro. Piadas para os amigos sobre como eu tratava nosso cachorro como um filho. Observações veladas sobre meu corpo, talvez não feito para isso. Cada palavra era uma faca que lhe girava dentro de mim. Eu me convencia de que amor verdadeiro era aguentar a tempestade, que lealdade significava engolir o orgulho e a dor. Só que lealdade só funciona quando os dois remam na mesma direção. O que eu não sabia é que, enquanto eu apertava na mão testes negativos, ele construía outras famílias. Não uma, mas 2. Descobri por acidente, 4 meses atrás. Seu celular vibrou na mesa de cabeceira, e na escuridão, uma notificação iluminou a tela: as crianças estão com saudades de você hoje. Você vem? Meu sangue gelou. Pensei em erro, em mensagem errada, em qualquer coisa menos na verdade. Mas quando abri a conversa, tudo ficou claro: 2 mulheres diferentes, 2 endereços, 2 filhos. O homem que choravaigo comigo nas consultas de fertilidade, que jurava compartilhar minha dor, tinha o que eu mais desejava e escondeu de mim. Quando o confrontei, nem tentou negar. Apenas deu de ombros, quase aliviado: eu precisava de filhos, Ana. Não ia gastar a vida toda esperando. Você não pôde me dar o que eu queria. Suas palavras me queimaram como ácido, como se a infertilidade fosse uma escolha minha. O divórcio foi uma guerra suja. Advogados circundavam como abutres, transformando 8 anos de vida conjunta em uma lista fria de bens a serem divididos. Ele lutou pela casa, pelo carro, por objetos que nunca lhe importaram, tudo para me deixar com o mínimo possível. Quando a poeira baixou, sobraram apenas migalhas do que um dia foi meu, e nenhuma das crenças em que eu apostara. Pensei que estivesse destruída. O reflexo no espelho era de uma estranha, uma sombra da mulher que ria alto assistindo a séries bobas ou rabiscava nomes de filhos imaginários no verso das listas de supermercado. Essa versão de mim tinha desaparecido. Varvara, é claro, não ajudava. Nos olhos dos meus pais, ela sempre foi a filha perfeita, a que lhes deu uma neta, mesmo com um casamento falido.
Às vezes, solitava indiretas disfarçadas de brincadeira: você não entende, Ana. Ser mãe muda tudo. Ou então, que sorte a sua não lidar com birras na hora de dormir. Nunca percebeu, ou talvez percebesse e não ligasse, que cada palavra sua enterrava a lâmina mais fundo. Meus pais tentavam consolar, mas até suas palavras doíam. Essas coisas acontecem, filha, dizia minha mãe. Talvez não fosse para ser. Pelo menos a Varvara nos deu a Dasha, então ainda há alegria na família. Como se meu valor se medisse pelo que ela conseguia fazer. Por isso, quando eles sugeriram uma viagem em família a Sochi um mês atrás, agarrei-me à ideia como a um salva-vidas. Você precisa sair dessa escuridão, disse minha mãe. Precisa se curar, Ana. Sol, mar, risadas da minha sobrinha na areia, a chance de fugir da solidão do meu apartamento. Pela primeira vez desde o divórcio, senti algo parecido com esperança. Comprei biquínis novos, um vestido que há anos ficava guardado no fundo do armário, até me permitiu um pedicure em um salão chique. Dasha pulava de alegria enquanto Varvara descrevia a viagem, o primeiro voo de avião, o mar de verdade, os golfinhos e as ondas gigantes. Seu entusiasmo era contagiante. Mas, mesmo com toda a empolgação, uma ansiedade surda latejava no meu peito. Talvez fosse o sorriso irônico de Varvara quando solitou: vai ser interessante ver como você lida com uma criança numa viagem. Talvez o olhar de pena do meu pai, como se eu fosse um objeto frágil que ele carregava por obrigação. Ou talvez fosse o peso de tudo que ficava por dizer entre nós. Ainda assim, ordenei a mim mesma que parasse de inventar problemas. Era minha chance de recomeçar. Na manhã do embarque, arrastei minha mala rosa chocante pelo aeroporto Sheremetyevo, tentando deixar o burburinho dos passageiros abafar os ecos do meu casamento destruído. Avistei meus pais perto do portão D17. Varvara estava com Dasha, cujas mãozinhas apertavam uma bolsinha com um unicórnio. É a tia Ana, gritei, correndo para abraçá-la. Apertei-a contra mim, inalando o cheiro de shampoo infantil, e perguntei: pronta para o mar, meu sol? Ela arfou, os olhos brilhando: mamãe disse que os golfinhos pulam mais alto que eu. Varvara me deu um beijo rápido na bochecha e, com a pressa de sempre, pediu: ouve, você pode buscar uma água para ela? Olhei para a fila do food court. Não parecia tão longa assim. Claro, respondi. Não sabia ainda, mas aquele pedido trivial, daqueles que se faz sem pensar em família, seria a rachadura que faria tudo desabar. O relógio no pulso parecia queimar minha pele, forçando-me a olhá-lo a cada 2 segundos. Ainda temos 45 minutos. Dá tempo, tentei me convencer. Mas a missão simples, comprar uma garrafa de água mineral para a sobrinha, transformará-se em uma prova de resistência. A fila no food court não andava. Famílias discutiam por hambúrgueres frios, crianças choramingavam por nuggets, e o caixa do tereu movia-se em câmera lenta, como se cada movimento seu fosse uma afronta pessoal ao meu desespero crescente. Foi então que o celular vibrou no bolso. Uma notificação do grupo de trabalho no Telegram, um lembrete cruel da vida que eu havia deixado para trás, aquela em que pequenos incêndios profissionais queimavam sobre as cinzas de feridas muito maiores. Quando levantei os olhos, a fila mal tinha se mexido. E foi aí que ouvi aquele voz atrás de mim. Ania? Não pode ser. Virei-me devagar, como se o movimento pudesse desfazer a realidade. Jean, minha colega de turma da Vicha, a universidade que nos unira e depois nos jogará em vidas paralelas. Não nos víamos há mais de 1 ano, talvez 2. Ela estava igual, sorriso luminoso, risada contagiante, daquele tipo de mulher que carrega o caos na bolsa como se fosse um acessório de grife. Boi moi, Jean. O abraço foi instantâneo, um refúgio inesperado em meio àquele inferno de plástico e gordura frita. Ela contou que estava a caminho de São Petersburgo, uma viagem de trabalho. Eu, por minha vez, balbuciei algo sobre Sochi, família, férias, até que, sem aviso, as palavras começaram a jorrar como uma represa arrebentada. Falei do divórcio, dos anos de infertilidade, das traições que doíam mais que facas porque vinham de quem jurava amar. Jean ouviu tudo, inclinando a cabeça com uma compaixão que não pedia permissão, os dedos levemente apoiados no meu braço. Você não merecia isso, Ania. Vai encontrar algo melhor. Você vai se reencontrar. Não percebi até aquele momento o quanto precisava ouvir aquelas palavras.
não como consolo vazio, mas como uma âncora tirada no meio do naufrágio. Conversamos por 20 minutos ou uma eternidade, trocando memórias e risadas, até que um olhar ao celular me devolveu a realidade com a força de um soco no estômago. Porra! 30 minutos se foram. Preciso ir, disse, agarrando a primeira garrafa de água que vi. Minha família está me esperando. Corri de volta ao portão de embarque, o coração batendo tão forte que jurava que todos podiam ouvir. A multidão havia rarefeito. Esperei ver meus pais com as malas, Varvara ajustando o vestido da filha, Dashenka acenando para mim com aquele sorriso de dentes faltando. Mas só havia vazio. Um vazio demais. Meus olhos varreram o salão em pânico, o coração disparado. Foi então que a vi, no meio do saguão de espera, segurando com as duas mãozinhas sua mochila de unicórnio, como se ela fosse o único objeto capaz de impedi-la de ser levada pela maré de estranhos. Dashenka. Atravessei os tornos de segurança quase tropeçando, a garrafa de água escorregando entre meus dedos. Ajoelhei-me na frente dela, e seus olhos, grandes, úmidos, cheios de algo que não deveria existir neles, encontraram os meus. Tia Nia, sussurrou, a voz trêmula. Eles entraram no avião. Eu congelei. O que você quer dizer? Onde está a mamãe? E a vovó com o vovô? Ela abriu a mochila com mãos que tremiam e puxou um papel dobrado. Mamãe mandou dar para você. Desdobrei a folha com dedos que não obedeciam mais. O traço de Varvara, inconfundível. Ania, você vive choramingando que quer um filho. Aqui está sua chance de passar um tempo com um. Mudamos nosso voo e partimos antes. Não se preocupe, teremos férias tranquilas. Cuide dela. Vê? O sangue gelou. O coração batia tão violento que jurei que ia vomitar ali mesmo, no chão sujo do Sheremetyevo. Olhei para o painel de partidas, o voo para Sochi havia decolado 15 minutos atrás. Eles tinham desaparecido. Tinham me deixado com sua filha. Uma criança de 5 anos, abandonada como bagagem esquecida. Dashenka, minha voz soou estranha, forçada a uma calma que não existia. Há quanto tempo você está aqui sozinha? Seus lábios tremeram. Não sei. Muito tempo. Pessoas passavam ao nosso lado. Uma mulher perguntou se eu havia perdido minha filha. Sua mãe disse que você viria, explicou Dashenka, e as lágrimas finalmente transbordaram. 30 minutos. 30 minutos ela ficou sozinha naquele aeroporto lotado. Qualquer um poderia tê-la levado. A ideia me deixou tonta. Puxei-a para perto, apertando-a contra mim. Você não fez nada de errado, Milaya. Nada. A culpa é da sua mãe. Ela enterrou o rosto no meu pescoço, soluçando. A mamãe foi embora porque eu fui má. Não, sibilei, furiosa. Você não é má. Você é perfeita. Tirei o celular e digitei uma mensagem para Varvara no WhatsApp, os dedos trêmulos de raiva. Você perdeu a cabeça? Deixou sua filha sozinha no aeroporto? 2 marcações cinzas. Entregue. Não lido. Escrevi no grupo da família. Vocês sabiam disso. Como puderam concordar? Silêncio. Seus telefones deviam estar desligados. Ou pior, simplesmente não ligavam. Sentia os olhares ao redor, curiosidade misturada com julgamento. Para eles, eu era só mais uma mãe exausta com uma criança birrenta. Não podiam ver o terremoto dentro de mim. Agarrei minha mala, segurei a mãozinha gelada de Dashenka e saímos do terminal. Cada passo pesava mais que o anterior. De volta ao apartamento, tentei fingir normalidade. Macarrão com queijo no jantar, fixies na TV, Dashenka enrolou-se nas almofadas do sofá, rindo das aventuras animadas, enquanto eu sentava ao lado, representando uma tranquilidade que não existia. Mas suas perguntas eram facas. Quando a mamãe volta? Engoli em seco. Não sei, Zaika. Ela foi descansar com a vovó e o vovô. Seu rostinho franziu. Mas por que eu não fui? Eu fiz algo errado. Meu peito doía como se estivesse sendo esmagado. Você não fez nada, meu amor. Às vezes os adultos erram.
Mais tarde, depois de deitá-la na cama de hóspedes com seu coelho de pelúcia, fiquei sozinha na cozinha. A raiva fervia sob a pele. Varvara havia cruzado uma linha que eu nem sabia que existia. E meus próprios pais eram cúmplices. Foi então que me ocorreu. Andrei, o ex-marido de Varvara, o homem que ela sempre pintara como um irresponsável, um mentiroso, um monstro em cada história que contava. Mas ali, olhando para o rostinho adormecido de Dashenka, uma dúvida me corroeu: e se as histórias de Varvara fossem mentira? E se Andrei não fosse o vilão, mas outra vítima? Procurei seu número no celular. Meus dedos tremiam ao apertar o botão de chamada. Ana? Sua voz soou cautelosa, como se já esperasse uma armadilha. Andrei, respirei fundo. Varvara acabou de abandonar sua filha no aeroporto. Ela voou para Sochi com meus pais e deixou Dashenka sozinha. Se quiser vê-la, venha agora. Uma pausa. Então, algo em seu tom mudou, uma determinação áspera, como aço sendo forjado. Estou saindo. Chego em 1 hora. Desliguei e olhei para o apartamento silencioso, para a criança que respirava tranquila no outro cômodo. Minha irmã achava que estava me dando um presente doente, a chance de ser mãe. Mas na verdade, ela havia aberto uma porta que eu nunca mais conseguiria fechar. E quando Andrei cruzasse aquela soleira, a verdade sobre Varvara, sobre todos nós, começaria a se revelar. 1 hora e meia depois, a campainha tocou. Quando abri a porta, Andrei estava lá, segurando uma boneca LOL enorme, o rosto pálido, os traços marcados pelo cansaço. Mas seus olhos amoleceram quando Dashenka correu em sua direção. Papa! Ela pulou em seus braços, as perninhas envolvendo sua cintura como se nunca mais quisesse soltá-lo. Ele enterrou o rosto em seus cabelos, os ombros tremendo. Princesa! Como eu senti sua falta! Fiquei parada na entrada, observando aquele reencontro. Se Varvara estivesse ali, teria transformado tudo em mais um drama. Andrei só faz papel de pai quando lhe convém. Mas aquilo não era teatro. Era amor cru, desarmado. Ele beijava suas bochechas repetidas vezes, lágrimas escorrendo sem vergonha. Ela riu, enxugando-as com as mãozinhas. Não chore, papocha. Estou bem. A tia Ania cuidou de mim. Limpei a garganta. Entrem. Sentamos à mesa da cozinha enquanto Dashenka brincava com a boneca nova no tapete. Andrei me encarou, e em seus olhos havia décadas de exaustão. Varvara a deixou no aeroporto, repetiu, como se dizer em voz alta pudesse tornar a ideia menos absurda. Eu apenas assenti. E então, pela primeira vez, percebi que estávamos do mesmo lado. Meia hora sozinha. Um terminal lotado. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Andrei praguejou baixo, enterrou o rosto nas mãos. Ficou assim por longos segundos, balançando a cabeça como se tentasse sacudir um pesadelo. Quando finalmente falou, sua voz era áspera, desgastada pelo tempo e pela traição. Você precisa saber a verdade sobre sua irmã. Todos esses anos, ela te contou que eu era um mentiroso, um irresponsável, um bêbado. Mas é o contrário. Ela é que traía. Não uma, não 2 vezes. Vários homens. Pisquei, atordoada. Varvara sempre disse que lhe havia abandonado, que não queria assumir a responsabilidade. Seu riso foi seco, sem alegria. Era nisso que ela queria que todos acreditassem. Ele puxou o telefone, deslizou os dedos pela tela. As fotos apareceram uma a uma, e meu estômago se revirou. Varvara de mãos dadas com um homem em um bar. Varvara entrando em um hotel com outro. Varvara se beijando com alguém dentro de um carro, alguém que claramente não era seu marido. E em todas as imagens, ela sorria daquele jeito, o mesmo sorriso que exibia nos jantares de família, fingindo ser a mãe perfeita. Até fiz um teste de DNA, continuou Andrei, a voz tremendo pela primeira vez. Para ter certeza de que Dashenka era minha. Graças a Deus, era. Mas você faz ideia do que é isso? Olhar para sua própria filha e duvidar? Engoli em seco, lembrando de todas as vezes em que Varvara chorava na sala dos nossos pais, contando como Andrei havia quebrado seu coração, como ela era forte por criar a filha sozinha.
Meus pais engoliam cada palavra, elogiam sua resiliência, enquanto o condenavam em silêncio. Por que você não nos contou? Perguntei, quase sem voz. Ele deu de ombros, um gesto tão pesado que parecia carregar anos de derrota. Achava que estava protegendo Dashenka. Não queria que ela crescesse sabendo a verdade sobre a própria mãe. Não queria humilhar nem ela nem a mim mesmo. Então, deixei Varvara controlar a narrativa. Deixei que me pintasse como monstro. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez, entendi, seu silêncio havia sido um erro. Enquanto ele preservava a imagem dela, Varvara destruía a vida da nossa filha. Ficamos em silêncio, o peso das suas palavras nos esmagando. Na sala, Dashenka cantarolava baixinho, penteando os cabelos da boneca, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Por que não lutou mais no tribunal? Perguntei, quase sussurrando. Ele exalou, como se carregasse o mundo nas costas. Varvara ameaçou. Disse que, se eu disputasse a guarda, faria com que Dashenka me esquecesse. Que a viraria contra mim, que me apagaria da vida dela. E eu acreditei. Sua voz endureceu. Varvara é capaz de qualquer coisa. Você sabe que ela é capaz. Lembrei-me do bilhete do aeroporto. Aqui está sua chance de passar um tempo com a criança. Cruel. Doentio. Só alguém obcecado por controle escreveria uma coisa dessas. A voz de Andrei cortou meus pensamentos, urgente, desesperada. Não posso deixar isso continuar, Ana. Não mais. Ela abandonou nossa filha sozinha em um aeroporto. Isso não é negligência. Isso é abandono em situação de risco. Olhei para ele, dividida. Estávamos falando da minha irmã, do meu sangue. Mas quando imaginei Dashenka ali, com sua mochilinha, os olhos arregalados de medo, soube que ele estava certo. O que a gente faz? Perguntei. Seu olhar se tornou de aço. Lutamos por ela. Pela segurança da nossa filha. Tenho um advogado. Na segunda-feira, vamos entrar com um pedido de guarda provisória. Vamos requisitar as imagens das câmeras do aeroporto, apresentar tudo no tribunal. Ele fez uma pausa. Mas preciso da sua ajuda. Dos seus depoimentos. As palavras pesavam como chumbo. Se eu ajudasse, não estaria traindo apenas Varvara. Estaria declarando guerra aos meus próprios pais. Sangue contra sangue. Mas então Dashenka levantou os olhos do tapete e estendeu a boneca para mim. Tia Nia, olha, o cabelo dela está todo bagunçado. Você arruma? Algo dentro de mim se partiu. Aquela criança merecia segurança. Merecia estabilidade. Merecia amor. Se Varvara não podia dar isso a ela, alguém tinha que intervir. Encontrei o olhar de Andrei. Eu ajudo. Custe o que custar. Ele assentiu, e vi um lampejo de alívio em seu rosto. Mas por trás disso, havia outra coisa. Medo. Não de perder a batalha judicial, mas do que Varvara seria capaz de fazer quando percebesse que estavam tirando sua filha. Naquela noite, depois que Andrei foi embora, coloquei Dashenka na cama mais uma vez. Ela apertou a boneca contra o peito e sussurrou. A mamãe volta amanhã. Afaguei seus cabelos. Não amanhã, Milaya. Mas seu pai está aqui agora. E eu também. Você está segura. Seus cílios tremeram, mas antes que o sono a levasse, ela murmurou algo que me gelou até a medula. Às vezes a mamãe fica muito brava. Diz que, se eu amar o papai mais do que ela, vai embora para sempre. Fiquei paralisada, minha mão ainda em seus cabelos. Ela tinha 5 anos, e já carregava o peso de ameaças que nenhuma criança deveria ouvir. Nunca mais, prometi, mais para mim mesma do que para ela. Você não precisa mais ter medo. Mas no fundo, sabia, a tempestade estava só começando. Até a manhã de segunda-feira, o advogado de Andrei já havia dado os primeiros passos. Entraram com um pedido de medida cautelar, solicitando a guarda provisória de Dashenka, usando como base o abandono no aeroporto. Requisitaram as gravações das câmeras por via judicial, apresentaram a documentação que Andrei vinha colecionando em segredo há meses.
De repente, nossa conspiração silenciosa se transformou em uma campanha jurídica implacável. Naquela mesma noite, Andrei chegou com pilhas de papéis. Capturas de tela, extratos bancários, relatórios do detetive particular. Espalhou tudo sobre minha mesa de cozinha como se fossem provas em um processo criminal. Olhei para aquele caos de recibos, carimbos de data e hora, fotos, e entendi, Varvara havia afundado muito mais do que eu imaginava. Os vídeos do detetive eram os piores. Imagens noturnas granuladas, câmera tremida. Lá estava ela, minha irmã, saindo cambaleante de um bar, rindo alto demais, tropeçando nos próprios pés. Em um dos clipes, ela deixava as chaves caírem 3 vezes antes de conseguir abrir o carro. Quis desviar o olhar, mas a câmera fez um close no banco de trás. Dashenka dormia no assento infantil, a cabeça apoiada na janela. Fechei a boca com a mão. Ela dirigia bêbada, disse Andrei, sombrio. 4 vezes registramos. Sempre com nossa filha no carro. Balancei a cabeça, a náusea subindo pela garganta. Por que você não chamou a polícia? Porque uma vez poderia ser um acidente. Um sistema, não. Sua mandíbula se contraiu. Eu precisava de provas que ninguém pudesse ignorar. Varvara era imprudente. Achava que estava acima de tudo. Depois, ele me mostrou o perfil dela no VK. Dezenas de posts com coquetéis, taças de espumante, festas em luzes neon. Legendas cheias de autossuficiência, mais uma noite de garotas. Hora da mamãe. Meu tempo. Os horários das publicações falavam por si só, 1h45 de uma terça-feira, 3h10 de uma sexta. E eu me lembrei dos tênis furados de Dashenka, das calças justas com remendos. Ela gastou 300 mil rublos em roupas no mês passado, disse Andrei, empurrando um extrato na minha direção. 150 mil em salões, 100 mil em bares, e ele mostrou outro comprovante, 800 mil em implantes mamários. Fitei o papel. 2 meses depois que ele havia transferido o dinheiro da pensão. Enquanto a filha andava com sapatos rasgados, murmurei, a raiva queimando por dentro. E nossos pais, sussurrei, defendiam ela todos esses anos. Os olhos de Andrei escureceram. Porque ela é mestre em fazer o papel de vítima. Disse a eles exatamente o que queriam ouvir. E eu me calei. Não queria humilhar ninguém. Quis bater com os punhos na mesa, gritar contra a parede. Mas em vez disso, ouvi enquanto ele continuava desdobrando as provas, porque por mais horrível que fosse a verdade, nós precisávamos dela. Mais tarde, naquela semana, a assistente social Irina Viktorovna Serova chegou até mim com uma pasta eletrônica na mão e um olhar que, apesar de sereno, parecia capaz de desmontar qualquer mentira com um simples piscar de olhos. Sentou-se à minha frente, cruzou as pernas com elegância profissional e começou a fazer perguntas em um tom tão suave que quase me fez esquecer o peso da situação. Como Dasha está se adaptando? Indagou, enquanto os dedos deslizavam pela tela do tablet com uma precisão cirúrgica. Engoli em seco antes de responder. Melhor do que eu esperava, admito, surpresa com a verdade em minhas próprias palavras. Ela dorme a noite toda agora. Come bem. Brinca como qualquer criança. Uma pausa. Pergunta pela mãe, mas cada vez menos. Nos primeiros dias, era constante. Agora, uma vez por dia, talvez. Irina Viktorovna anuiu, anotando tudo com uma calma que me deixou ainda mais tensa. Depois, passou meia hora com Dasha, fazendo perguntas carinhosas, como se estivesse apenas brincando de entrevista. Quando ela saiu, minha sobrinha se aproximou de mim em silêncio e sussurrou algo que quase me partiu ao meio. Ela me perguntou se eu tive medo no aeroporto. Eu disse que sim, mas que agora não tenho mais, porque você e o papai me amam. Apertei-a contra mim, beijando sua testa, enquanto uma promessa silenciosa queimava dentro de mim, nunca mais deixarei que ela sinta esse medo. Mas a ameaça já não vinha apenas de Varvara. Vinha dos meus próprios pais. Na sexta-feira à noite, o telefone tocou. A voz da minha mãe cortou o ar como uma lâmina de vidro quebrado. Ania, o que você está fazendo? Está destruindo esta família. Respirei fundo, tentando manter a firmeza. Mãe, Varvara deixou uma criança de 5 anos sozinha em um aeroporto.
Isso é abandono. Ela poderia ter sido levada, machucada. Você está exagerando. Cortou-me, seca. Vária sabia que você voltaria. Ela confiou em você. Foram só 30 minutos. Você sempre distorce tudo. Família vem em primeiro lugar. Não lave roupa suja em público. Não traia sua própria irmã assim. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Ela traiu a própria filha, mãe. Colocou-a em perigo. Como você pode defender isso? Mas minha mãe não cedeu. Repetia como um mantra, família acima de tudo, até que desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Minutos depois, uma mensagem do meu pai chegou no WhatsApp, curta e brutal: se você entrar com esse processo, não precisa mais aparecer na Dasha. Olhei para aquelas palavras até que a visão embaçou. Eles tinham escolhido. Não a neta. Não a filha que tentava protegê-la. Varvara. No domingo, o advogado de Andrei ligou. Sua voz carregava uma satisfação contida, quase predatória. Conseguimos as gravações do aeroporto. Uma pausa dramática. É exatamente o que precisávamos. Nas imagens, dá para ver claramente, Varvara e seus pais passam pela segurança, embarcam no avião. A criança fica para trás, sozinha. 128 minutos. Depois, você aparece correndo, o desespero estampado no rosto. Fechei os olhos, revivendo a cena. Varvara seguindo em frente, sem olhar para trás. Meus pais atrás dela. Dasha, pequena, segurando uma bolsinha, abandonada. Depois, eu, caindo de joelhos ao encontrá-la, enquanto outros passageiros olhavam, alarmados. Uma mulher até se aproximou da menina, preocupada, e chamou a segurança, continuou o advogado. Isso vai pesar muito a favor de vocês. Juízes levam o abandono de incapaz muito a sério. Naquela noite, sentei-me na beira da cama de Dasha enquanto ela dormia, observando o ritmo suave de sua respiração, o jeito como apertava a boneca contra a bochecha, tão pequena, tão frágil. Você nunca mais vai estar sozinha, prometi ao escuro, a voz quebrando. Não me importa o preço. Não vou deixar que eles machuquem você. Andrei e eu nos tornamos uma equipe. Todos os dias, juntávamos mais provas, afinávamos estratégias, planejávamos cada movimento. E a cada conversa noturna, a verdade ficava mais clara, não se tratava apenas de custódia. Tratava-se de salvar uma criança de uma mãe que a via como um acessório para sua vida perfeita nas redes sociais. Mas, no fundo, uma sombra persistia. Varvara nunca aceitava derrotas em silêncio. Quando ela voltasse de Sochi, bronzeada e convencida de que tudo continuaria como antes, o que aconteceria ao descobrir que seu mundo estava prestes a desabar? Essa dúvida me corroía. Porque, se havia uma coisa que eu sabia sobre minha irmã, era esta: quando encurralada, Varvara se tornava imprevisível. E, desta vez, ela me via como a inimiga. Como a traidora que segurou a faca. Ela confiava na irmã. Um simples mal-entendido, pensei. Não houve intenção de ferir, até que as provas surgiram. Na tela do tribunal, as imagens do aeroporto se projetaram como uma facada: Varvara, nossos pais e Dasha, juntos. Depois, Varvara e os pais embarcam no avião. Dasha fica sozinha. 28 minutos intermináveis. Passageiros a observam, perplexos. Uma mulher se ajoelha ao seu lado, pergunta se ela está perdida. Até que eu corro de volta, a erguo nos braços, como se pudesse desfazer aqueles minutos de abandono. O silêncio na sala de audiências era cortante. Só se ouvia a voz de Varvara, trêmula de ódio: é culpa da Nia. Ela deveria ter trazido água. Ela tem inveja porque eu tenho uma filha e ela não. Até seu advogado torceu o rosto, enojado. Então, vieram as gravações do detetive particular. Varvara, cambaleante de bêbada, procurando as chaves, entrando no carro com a filha no banco de trás. Comprovantes de gastos absurdos. Printouts de conversas com outros homens. A cada nova evidência, o rosto do juiz se tornava mais gélido. A fúria de Varvara explodiu. Ela gritou sobre o advogado, chamou Andrei de traidor, arremessou uma garrafa d'água pela sala.
O juiz bateu o martelo. Senhora, controle-se ou será retirada. O advogado de Andrei, impassível, encerrou com uma frase que ecoou como uma sentença: esta criança merece segurança, estabilidade e um pai que a coloque em primeiro lugar. Esse pai é meu cliente, não há ré. O veredito caiu como um trovão. Com base em provas irrefutáveis de negligência, abandono e conduta inadequada, este tribunal determina que a guarda da menor fique com o pai. A mãe terá direitos restritos, com visitas supervisionadas até concluir tratamento em clínica de reabilitação e programa psicológico. Varvara foi retirada aos berros. Nossos pais a seguiram, pálidos de raiva. Na mesma noite, uma mensagem no grupo da família. Curta. Brutal. Não te consideramos mais parte desta família. Traíste sua irmã ao não estar aqui. Doeu? Claro. Mas quando olhei para Dasha, sentada no chão ao lado de Andrei, pintando desenhos e cantando baixinho, a dor se dissipou. Ela estava segura. Ela estava feliz. Nos meses seguintes, Andrei a matriculou na creche municipal. Ele a trazia para jantar 2 vezes por semana. Nos fins de semana, íamos ao Parque Gorky, ao zoológico, qualquer lugar onde ela pudesse rir. Ela segurava nossas mãos e dizia: tenho um papai e uma tia Nia. Sou sortuda. Às vezes, quando seus olhos cheios de confiança se fixavam em mim, pensava: talvez eu tenha perdido um casamento. Talvez tenha perdido meus pais. Mas ganhei algo maior, um propósito. Meu ex-marido já havia cuspido que eu era inútil por não lhe dar filhos. Mas agora eu entendia: maternidade não é só biologia. É amor. É proteção. É escolher as necessidades de um filho acima das suas. Meses depois, soube que Varvara havia concluído a reabilitação. No fundo, fiquei aliviada. Talvez, um dia, ela se torne a mãe que Dasha merece. Mas, até lá, a menina tinha um pai que a adorava e uma tia disposta a lutar até o fim por ela. Às vezes, para fazer o certo, é preciso perder quem você achava que não poderia viver sem meus pais. Minha irmã. A ilusão de um lar perfeito. Mas não me arrependo. Porque quando deito Dasha, quando ela me abraça pelo pescoço e sussurra eu te amo, tia Nia, sei que não perdi nada. Eu salvei. E isso, no fim, é o que realmente significa família, muito mais do que laços de sangue.